Bem, boa noite a todos. Com muita alegria que nós aceitamos o convite para falar sobre essa obra que foi traduzida, publicada em 2016 e que está sendo agora lançada aqui na casa. Então, ficamos muito honrados por termos essa oportunidade. A tradução desse livro, Síntese Espiritualista, Doutrinal e Prática, visou preencher uma lacuna. Essa é uma das obras de Leon Denis que estava em falta na língua portuguesa. Então nós tivemos a oportunidade de encontrar os originais digitalizados pela Biblioteca Nacional da França e assim procedemos a essa tradução. Vou falar então um pouco sobre a obra do Leon Denis como um todo e depois entrar especificamente neste livro. O livro foi publicado pela editora Otimismo, né, pela colaboração do Grupo Alta de Souza. Bem, Leon Denis é um autor conhecido, um filósofo espírita, um dos grandes luminares, que facilita o entendimento da doutrina a partir do ponto de vista da razão, do sentimento, da pesquisa. Portanto, cumprindo com o tríplice aspecto da doutrina: científico, filosófico e religioso. Conta-nos o autor, em alguns passos autobiográficos, em certos livros, que ele teve uma infância difícil, era de uma família pobre, ele acabou tendo que deixar os estudos para ajudar nas finanças em casa. Então ele, ainda criança, trabalhava, né? O trabalho infantil ainda existia naquela época. Conta ele que aos 12 anos ele trabalhava na Casa da Moeda, só descolando cunhas de moeda. Depois, aos 14, aos 16, trabalhou em indústria de couro, em indústria de cerâmica. Então, teve sempre uma vida muito atribulada. No entanto, nunca deixou de estudar. Embora não pudesse cumprir o estudo regular, quando sobrava o tempo, após o expediente de trabalho, ele estudava como autodidata. Pegava os livros e lia em casa. Então, assim, ele fez a sua educação. Muito preocupado com esse estado, à medida em que foi crescendo, ele quis contribuir para a educação dos trabalhadores, dos operários, que não tinham essa oportunidade, como ele não teve. Então, ele se reúne com um grupo e funda a Liga de Ensino na França, justamente para educar ou instruir os operários que não tinham a oportunidade de uma educação regular, formal. E também contribuiu para a fundação de bibliotecas. Fazia diversas conferências sobre vários assuntos. Teve contato com a doutrina espírita, ainda jovem, aproximadamente ali nos seus 18 anos. Quando então ele até viu, conheceu Allan Kardec pessoalmente. Allan Kardec já era bem mais velho que ele. Ele lia as obras espíritas, passou pela frente de uma vitrine, viu lá um livro dos espíritos, aquilo chamou a atenção, e pegou os recursos que ele tinha, comprou aquele livro e começou a ler, escondido em casa, porque não era muito aceita ainda a doutrina naquele tempo. Então ele tinha muito medo da mãe pegar ele lendo. Então ele lia em casa e escondia embaixo da cama, do colchão, o livro. Mal sabia ele que a mãe, um dia limpando, encontrou o livro lá embaixo. E começou a ler também. Consta que os dois se tornaram espíritas, independentemente, um sem saber que o outro estava lendo a obra. Bem,
Então, ele passou a fazer conferências de temática espírita. E aí enfrentando todo tipo de crítica. Ainda havia muito forte a intolerância religiosa. E isso foi difícil romper, mas Leon Denis tinha um modo espirituoso de responder às críticas. Então ele começou a fazer uma produção literária maravilhosa, escrevendo livros filosóficos, religiosos e científicos, a que eu vou me referir aqui. Até que, já maduro, ele teve a honra de participar dos congressos espíritas, o Congresso Espírita Internacional em 1900, o Congresso Espírita em Liege, na Bélgica, em 1905, e em Bruxelas, em 1910. E também se preocupava em fazer a unificação dos princípios da doutrina, porque, ao mesmo tempo, estavam surgindo a metapsíquica, com Charles Richer, e a parapsicologia. E todos eles participavam desses congressos internacionais. Então era necessário encontrar a identidade espírita. Leon Denis foi responsável também por isso. Então, sem dúvida, é um autor importantíssimo. Tinha grupos espíritas sob sua direção. Ele mesmo compilou uma série de mensagens recebidas dos seus grupos e escreveu obras em cima delas. Falemos um pouco, então, dos livros de Leon Denis, aproveitando para isso o tríplice aspecto da doutrina espírita. É bom a gente sempre lembrar por que a doutrina espírita é considerada uma ciência, uma filosofia e uma religião. O primeiro passo para a construção da doutrina é a ciência. Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, define o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia, com consequências religiosas. O que faz a ciência espírita? Basicamente, cria métodos para estudar o objeto próprio do Espiritismo, que é o quê? O espírito. Fundador da ciência na antiguidade, considerado assim, Aristóteles, dizia que a ciência é a busca das causas. E para cada objeto é preciso um método próprio. Não é correto você aplicar um método de uma ciência física para estudar o espírito, por exemplo. Allan Kardec reclamava que muitos pesquisadores queriam estudar o espírito como se estudam as pilhas voltaicas, e nisso erravam, grosseiramente. Ora, se estamos estudando espíritos, não vamos esperar vê-lo em microscópio ou telescópio ou o que for, nenhum instrumento. É preciso estudá-lo com um método próprio. E isso é a ciência espírita. Tentar encontrar o método para pesquisar e comprovar a existência do espírito. Então você tem uma série de pesquisas que não foram feitas inicialmente pelos espíritas, mas antes deles, por aqueles membros das sociedades psíquicas da Europa, principalmente em Paris e Londres. Estudando os efeitos do sonambulismo, a possibilidade do desdobramento ou emancipação da alma. E, sem ainda saber direito o que era, acabavam tocando na mediunidade. Você pode ver que muitos livros, ditos científicos da doutrina, recolhem esses dados, das sociedades psíquicas. E vão citando como é que o professor tal, o doutor tal, encontraram a possibilidade de descobrir que a inteligência não está presa necessariamente ao corpo, porque mesmo o corpo adormecido ou entorpecido, dormindo, sem o uso dos sentidos, ainda assim podia descrever o que estava acontecendo, e não só à sua volta, mas em outras cidades, por exemplo. Então os espíritos, nem se usava ainda essa palavra, mas eles entendiam que a inteligência, de alguma forma, está desprendida ou é independente do corpo.
se nós fôssemos só corpo, entorpecidos os sentidos do corpo, não poderíamos mais saber nada. Mas as pesquisas mostravam que sim, os sonâmbulos, os hipnotizados, os magnetizados eram capazes de saber o que ocorria em outras localidades. E aí, dependendo dos registros que eram feitos, das descrições dessas pessoas em estado de torpor, fazia-se a pesquisa se realmente o que ele dizia estava acontecendo em outra localidade. Né? Constatado que estava, isso era uma maneira de realizar a ciência espírita. É uma pesquisa do espírito. Só então, uma vez constatados esses fenômenos, é que começou-se a se dar o nome de espírito para isso. Né? Allan Kardec é muito claro ao dizer que ele nunca tomou a palavra espírita de antemão. Foi o próprio fenômeno que levou a isso. O magnetismo são duas ciências, né, praticamente, que se ligam ao espiritismo. O magnetismo animal e a psicologia, que originalmente era o estudo da alma, né? Psique, a alma. Por isso as sociedades psíquicas forneciam tanto material para os estudos espíritas iniciais. E o magnetismo, eu gostaria até de aproveitar e mencionar algumas obras importantes também. Por exemplo, a de Mesmer, né? Franz Anton Mesmer, no seu Memórias e Aforismos, foi o que estabeleceu o magnetismo animal. E é nesse livro de Mesmer que aparece pela primeira vez fluido universal, fluido vital e a possibilidade de entender como a intenção move os fluidos. E assim podemos explicar na doutrina espírita de que maneira ocorrem fenômenos de efeitos físicos, por exemplo. Pois bem, Allan Kardec compreendeu perfeitamente a ligação ou a irmandade dessas teorias, dessas ciências. Magnética, psicológica e espírita. Um outro passo posterior, uma vez constatada a existência do espírito, para a ciência espírita será a exclusão de fraudes. É preciso métodos para evitar que o pesquisador seja vítima de um embuste. Então você tem no Livro dos Médiuns e outros maneiras de identificar, né, se um fenômeno é autêntico ou não. Haja visto que muitos mágicos tentavam reproduzir fenômenos espíritas naquele tempo. Então era preciso muita atenção. Tinha as pessoas que estalavam o joelho, né? Uma série de fenômenos que a história registra. E uma vez já compreendido que há o espírito e que não consiste isso numa fraude, ainda a ciência espírita tem um outro passo, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que está explicado na introdução do Evangelho, mas também na Revista Espírita. Para construirmos o entendimento do mundo espiritual, nós temos que nos portar como cegos. Porque, de fato, em relação ao mundo espiritual, nós, encarnados, somos como cegos. Então, nós temos que saber como levar adiante as entrevistas com os espíritos, né? Para recolher do seu ensinamento geral ou da concordância universal uma descrição factível, plausível, de como funciona do outro lado, no além. Então, isso é um método de construção da doutrina. A comparação, a pesquisa. Então, Allan Kardec fazia, a partir da revista, né, uma comparação com milhares de materiais do mundo inteiro que ele recolhia para compor os princípios doutrinários. Bom, Leon Denis tem obras científicas importantes. Por exemplo, No Invisível. A maior parte dos casos citados na obra No Invisível
são recolhidos das sociedades psíquicas. E a partir dali ele vai demonstrando que as conclusões dos doutores e professores dessa sociedade levavam a entender que a inteligência era independente do corpo. Também o problema do ser e do destino fala sobre ciência espírita e o espiritismo e as forças radiantes. São obras importantes de Leon Denis. Bom, e a filosofia? O segundo passo. Dado que a ciência conclui, o seu estudo demonstrando a existência do espírito, aí vem a filosofia complementar. A filosofia tem o papel de tirar dos fatos, dos fenômenos descobertos, uma consequência moral e existencial para todos nós. Por exemplo, se há espírito, o que isso implica para nós? Isso implica que, após a morte do corpo, a existência continua. Bom, e como continua? A filosofia trabalha com perguntas, Então, o filósofo ele vai atrás de respostas cada vez mais com indagações profundas. Como é essa vida do espírito? Ele é feliz do outro lado? Se sim, o que ele fez aqui para ser feliz do outro lado? Não é feliz do outro lado? O que ele fez aqui para não ser feliz lá? E com isso eu posso tirar conclusões do que eu devo fazer ou não devo fazer aqui. Então veja, a partir de uma construção científica eu vou puxando conclusões filosóficas que sirvam para guiar e orientar a nossa vida, enquanto encarnados. Portanto, a filosofia já trabalha com o conteúdo das manifestações inteligentes. A dialética espírita. Nós sabemos que a filosofia inicia na antiguidade com diálogos. Sócrates, Platão faziam diálogo, a dialética, o estudo pelo diálogo. Pois bem, Allan Kardec também foi orientado a fazer perguntas, a fazer uma dialética com os espíritos. Por isso, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, é na forma de perguntas e respostas. E não à toa, este livro de Leon Denis também é assim. Aliás, este é o único livro de Leon Denis escrito sob forma de diálogos. Então, esse livro é filosófico. Fora todas essas construções teóricas, em cima dos fatos, também a filosofia vai elaborar argumentos racionais para demonstrar todos os princípios da doutrina. A existência e imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, funcionamento da prece, a evolução. Isso é próprio da filosofia construir. E, ao mesmo tempo, uma ética e uma política também. O espiritismo ele é profundamente ético, e essas consequências éticas são derivadas das informações que os espíritos nos dão. Quando eu decido que eu devo agir bem, fazer a minha reforma íntima, tirar os meus defeitos, me transformar, isso é uma ética. Por que eu tenho essa ética? Porque os fatos demonstraram que assim é. Os espíritos lá sofrem se fazem o mal, são mais felizes se fazem o bem. Então eu extraio daí uma ética para a minha vida. E uma política também, porque a política nada mais é do que o contato entre os seres éticos. Então, na medida em que nós nos transformamos individualmente, também, como consequência, melhoraremos a sociedade como um todo. E é aí que você vê os grandes iniciadores do espiritismo, como Kardec, Leon Denis, dizendo que as instituições e as leis também melhorarão com o progresso da humanidade. Leon Denis escreveu obras filosóficas. O Porquê da Vida, por exemplo. Uma obra maravilhosa.
o próprio problema do ser e do destino, o depois da morte. Ali tem argumentos profundos sobre a existência de Deus, sobre a existência da alma, argumentos filosóficos. E também alguns de filosofia social, como aqui, Socialismo e Espiritismo, né, de Leon Denis. Eu estou mostrando alguns livros aqui que também foram traduzidos por mim. Estão disponíveis, acredito, na livraria aqui também, né? E, portanto, nós temos todos os aspectos filosóficos compreendidos nas obras espíritas. Leon Denis escreveu romances, descrições poéticas da realidade. Não sei se alguém já ouviu falar nos romances dele, Giovanna, Tunis e a Ilha de Sardenha, né? Joana d'Arc, Médium, O Grande Enigma. É curioso. Quem traduziu o livro Joana d'Arc, Médium para o inglês foi o escritor Arthur Conan Doyle, né? Famoso autor do Sherlock Holmes e outras obras. E ele dizia assim, que se sentia extremamente honrado e ao mesmo tempo temeroso por fazer essas traduções, porque ele não sabia se estava sendo capaz de traduzir a grandeza da linguagem de Leon Denis do francês para o inglês. Veja, isso um dos maiores escritores ingleses de todos os tempos afirmando sobre um homem que não teve o ensino regular. Prova de que o progresso da alma já estava feito, muito antes do ensino regular, né? Por fim, o aspecto religioso. Temos a ciência com a experimentação, a filosofia deduzindo consequências éticas e a religião, a ligação com Deus. Há quem diga que religião vem do verbo religare, ou seja, ligar de novo. O quê? Criatura e Criador. Então, à medida em que nós nos comportamos de maneira a satisfazer a vontade daquele que criou, nós estaremos observando a religião. E é na religião que entra propriamente o aspecto da revelação. Revelação é algo que, por toda a história da humanidade, nós podemos ver. Os livros sagrados estão em todas as épocas, em todos os povos, né? A Bíblia entre os hebreus, ao Corão entre os muçulmanos, né? Nós temos os Vedas entre os indianos. Isso é religião. Agora, o Espiritismo, ele pesa por uma religião inteligente, uma fé raciocinada. Ou seja, uma fé que se apoia na ciência e na filosofia. O que a religião, então, o aspecto religioso faz? Comenta as Escrituras ou as revelações. Então você encontra nas obras fundamentais de Allan Kardec comentários bíblicos. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Um grande comentário bíblico espírita. Céu e Inferno, outro comentário da teologia tradicional à luz da doutrina espírita. E a religião espírita fomenta, antes de tudo, o diálogo religioso e a tolerância. Justamente porque o espiritismo foi vítima da intolerância quando surgiu, todos os espíritas propõem, defendem a abertura e o diálogo religioso, muito vivamente. Há obras religiosas de Leon Denis. Por exemplo, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nessa obra ele faz uma pesquisa dos princípios da doutrina já presentes ou incipientes na tradição dos celtas antigos, ou dos druidas. Né? Cristianismo e espiritismo, onde ele vai atrás das passagens bíblicas que evidenciam a crença dos antigos em alguns princípios doutrinários.
O próprio livro Depois da Morte começa com um estudo comparativo de religiões. E o diálogo religioso feito pelo livro Espiritismo e o Clero Católico, do Leon Denis. Bem, então veja, assim é ao mesmo tempo o funcionamento da doutrina espírita e a construção da obra de um grande autor. Leon Denis procurou, assim como fez o seu mestre Allan Kardec, escrever sobre todos os aspectos da doutrina espírita. Então ele tem uma obra completa, perene e profunda. Vamos falar então especificamente agora, a partir de agora, sobre a síntese espiritualista, doutrinal e prática. Bom, esse é um livro, como eu disse, ligado à filosofia espírita, mas que também aborda ciência e religião, que está tudo vinculado. Logo na apresentação, Leon Denis afirma que ele escreveu essa obra com o objetivo: fazer com que os leitores possam compreender a doutrina pela ordem natural das ideias. Você só conhecer ou estudar um ponto depois de já ter assimilado o anterior. Então ele diz assim: primeiro vamos tratar do que o homem, o ser humano, vê e toca com o dedo, o que está à sua volta. O mais imediato. Ou seja, aquilo que é concreto, particular. E aos poucos, ele vai levando o estudo para o que chama de verdades superiores. Ou seja, aspectos mais abstratos, universais, como Deus, o infinito. Né? Então ele não começa com Deus e o infinito. Ele começa com o que é o ser humano, o que somos nós. Para chegar no final ao que também denomina uma metafísica eterna. O plano, vamos dizer, o plano de Deus para as criaturas, segundo o Espiritismo. Também quis trazer uma forma de condensar as verdades espíritas, esparsas muitas vezes, fazendo uma síntese e encadeando os temas. Esse é um objetivo desse livro. É um livro curto, né? Que a síntese é isso, é um resumo. Traz a forma de diálogo, que é uma forma simples, que tenta familiarizar o leitor com o assunto e, ao mesmo tempo, permitir o aprofundamento. E também, a partir dessa leitura, facilitar a aplicação da doutrina à vida cotidiana. A vivência do Espiritismo. Uma coisa que ele escreve na introdução é o seguinte: de onde viemos, para onde vamos e o que somos? Essas três perguntas costumam sintetizar o itinerário filosófico: a nossa origem, a nossa existência e o nosso destino. Leon Denis procura responder as três perguntas, fazendo assim uma filosofia completa, à luz da doutrina espírita. Então nós vamos tentar mostrar como isso é feito, né, e quais as conclusões que ele tira, claro que bem brevemente, né? Começando então pelos temas. O primeiro tema tratado, como eu disse, é o que é o homem, o que é o ser humano. O ser humano é um ser duplo. Um ser duplo porque ele não é só corpo. Ele é corpo e também é alma. Né? Isso aí vem das tradições antigas. Se você perguntasse para um antigo como é que é o corpo sem alma, ele mostraria um cadáver. Né? Ou seja, se nós estamos aqui vivos, pensando, temos o princípio que anima. Anima, do latim, a alma. A psique. Se o homem é um ser duplo, e o corpo é muito fácil de saber o que é,
No entanto, essa outra parte, a alma, é difícil saber. Então eu vou ler alguns trechinhos aqui para vocês verem como é que ele escreve sobre essa temática. Pergunta: o que é a alma? Resposta do Leon Denis: um espírito encarnado, princípio da inteligência, da vontade, do amor, o foco da consciência e da personalidade. Portanto, todo esse conjunto de características, inteligência, vontade, amor, consciência, personalidade, não é do corpo, é do espírito. Uma vez que só um corpo, sem a alma, não vai ter mais vontade, nem amor, nem coisa nenhuma. Um problema grave que surge em seguida é sobre a ligação da alma com o corpo. Isso a filosofia se debateu tanto para tentar responder, sem sucesso, e a doutrina espírita faz esse papel de responder. Lá na Idade Moderna, nos anos 1600, René Descartes escreve nas Meditações Metafísicas que nós temos uma alma, o ser pensante. Se você pudesse duvidar de tudo, certamente não poderia duvidar de que está duvidando. Ora, e a dúvida é um tipo de pensamento. Se eu duvido, eu penso. E Descartes conclui: se eu penso, logo eu existo. E essa frase parece muito banal e óbvia, né? Penso, logo existo. Claro, mas não é tão claro assim. Porque o objetivo da frase é dizer não só que você existe, mas como existe. Como você existe? Como pensamento. Como coisa pensante. A expressão dele é res cogitans, coisa pensante. O que é o pensamento? É algo material? Não é. Portanto, temos em nós alguma parte do nosso ser que é imaterial também, responsável pelo pensamento. Então, Descartes defende a existência da alma. E daí ele deriva as certezas sobre Deus, as certezas sobre as verdades racionais, até que possa dizer que nós não nos enganamos a ponto de duvidar que o corpo existe. Então temos uma alma e temos um corpo. O problema é como ligar os dois, né? Porque se o espírito é imaterial e o corpo é material, um devia atravessar o outro. Como é que liga? Isso é um problema grave. Descartes tentou responder. Ele falava sobre a glândula pineal na sexta meditação, né? Que o espírito deveria estar ligado a uma glândula chamada pineal dentro do cérebro. Mas isso não podia ser provado. Depois outros autores, como Leibniz, tentaram a teoria da coincidência, que tudo que acontece no mundo espiritual acontece no mundo material, de modo a que os dois mundos estejam sempre numa concordância, numa coincidência muito fortuita e feliz. Ora, então não há ligação real. Então eles não respondiam nada. Aí a doutrina espírita vem trazer aquilo que ficou conhecido como perispírito. Perispírito. Perispírito que é laço semimaterial, fluídico, né? Que faz a junção entre a alma e o corpo. E aí, percebendo que fica difícil às vezes entender como é que esse laço une a alma ao corpo, ele pergunta: como é que se dá a união da alma com o corpo pelo perispírito? Veja a resposta na questão 9. Ele diz assim: o perispírito une a alma ao corpo, penetrando-os e lhes permitindo penetrar-se um no outro. O perispírito se comunica com a alma por correntes magnéticas e com o corpo por meio do fluido vital e do sistema nervoso que lhe serve, de algum modo, de transmissor. E com isso, ele dá uma resposta a um problema secular. Claro que Allan Kardec já dava essa resposta.
Mas aqui nós a temos sintetizada, né? Veja a ligação que ele faz com o magnetismo, o fluido vital. Por isso a importância da ciência espírita, para identificar o que de fato existe e como usar isso para explicar nossa realidade. Essa alma que temos não é divisível, ela é indivisível e está difusa por todo o nosso corpo. Para dirimir algumas dúvidas que poderiam surgir, se a alma um dia perde o perispírito, Leon Denis afirma, nunca ela perde perispírito, que está em consonância com as obras fundamentais de Allan Kardec. E essa alma, uma vez separada do corpo, onde fica? Vale a pena ler? É uma pergunta simples, com a resposta bem sintética. A alma fica, antes de se encarnar, no espaço. O espaço é o lugar dos espíritos. Como o mundo terrestre é o lugar dos corpos. O espaço, na sua acepção mais ampla. O espaço aqui à nossa volta, assim como o espaço sideral. Todo o espaço. O espaço é o lugar dos espíritos. E ele mesmo define o espaço como essa extensão indefinida, onde se movem os mundos. Então aí ele faz uma abordagem sobre a alma. Uma outra temática aqui, e é claro que eu não vou aprofundar em todas elas, vou só mencionar alguns detalhes mais interessantes, para mostrar mais ou menos qual é o caminho que Leon Denis quis fazer nesse livro. Em seguida, ele trata sobre a própria reencarnação. Veja a ordem, né? O que eu sou tem uma alma, essa alma se liga ao corpo, portanto, ela encarna. Mas isso acontece quantas vezes? Então, ele vai começar a perguntar sobre isso. Fala sobre o que é o mal, por que o esquecimento do passado. Tudo isso é abordado nesse capítulo. Por que uma existência não é suficiente para o espírito? Né? Na questão 22 ele responde assim: o espírito não pode progredir, reparar, senão renovando várias vezes suas existências, em condições diferentes, em épocas variadas, em meios diversos. Cada uma das suas reencarnações lhe permite afinar sua sensibilidade, aperfeiçoar suas faculdades intelectuais e morais. Ora, diz a Bíblia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus será em relação a quê? Ao nosso corpo? Certamente não. Que Deus não tem corpo. Deus é o Espírito puro. Então, a nossa semelhança com Deus está no Espírito. Deus é eterno. O Espírito é imortal. Não é igual, mas é semelhante. Deus é perfeito. O Espírito é perfectível. Se nós tivéssemos apenas uma oportunidade de alguns anos para progredir, nenhum de nós cumpriria o itinerário da perfectibilidade. Nenhum ficaria perfeito, porque não dá tempo para isso. Afinal, quantos aqui, né? Quantos humanos foram perfeitos em uma vida? Se não o Cristo, talvez, né? E só. Agora a gente sabe que ele também encarnou em outros mundos antes. Então não dá. Não dá para realizar a perfectibilidade, a imagem e semelhança com Deus, numa vida só. Há algumas provas da reencarnação? Há. A ciência espírita trata de provar a reencarnação. Primeiro é que os espíritos trazem. Eles fazem, por meio da concordância universal, a demonstração de que há reencarnação. Então, primeiro, pelos relatos, controlados. Segundo, pelas faculdades inatas dos indivíduos. Há aqueles que já nascem com uma propensão
né, uma tendência, um pendor maior ou facilidade maior ou menor para alguma arte, para algum talento, né, e que não foi aprendido nesta vida exclusivamente. E essas próprias diferenças, mesmo as diferenças sociais, já demonstram que é preciso haver a reencarnação para não entrarmos em contradição com os atributos divinos. Ora, se Deus é perfeito, Ele é justo, Ele é bom. Se não tivéssemos muitas vidas, como explicar que nasça um pobre, o outro rico, um doente, o outro saudável? Se for só uma vida, Deus está criando pessoas de maneira injusta, dando a uns o que não dá a outros. Bem, porém, com a reencarnação, essa justiça reaparece, ela brilha. Porque agora, através da reencarnação, as diferenças não são feitas por Deus, mas elas são resultado do caminho trilhado pelo Espírito em outras existências. Aí a gente pode dizer que Deus é justo. Por quê? Porque Ele dá o mesmo ponto de partida a todos. Fora que a ideia de que não há reencarnação gera algumas injustiças brutais. Se não há reencarnação, você é julgado imediatamente, né, para uma sorte eterna, boa ou má, após essa vida. Então, alguma pessoa que faz muito mal já iria ser condenada para o inferno, um inferno eterno, já que não há reencarnação. Será que o inferno eterno seria algo justo? Bom, certamente não, né? Se nós entendemos que toda sanção deve ser proporcional à infração, por mais que eu erre desde o primeiro dia da minha vida até o último dia de vida, e que essa vida seja longa, de 80 a 90 anos, ainda assim, esses 80 a 90 anos são um ponto perto da eternidade. Então, se eu, por erros cometidos durante 80 anos, eu vou pagar pela eternidade, a pena ultrapassou absolutamente as faltas. Portanto, faltou a justiça. Bom, que a ideia das penas eternas falta com a justiça é claro, que falta com a misericórdia é mais claro ainda, né? Porque aí Deus estaria não fazendo uma pena para resgate e aprimoramento e perfectibilidade, já que por uma pena eterna ninguém sairia, né? E aí cadê as oportunidades de Deus? Onde está a misericórdia de Deus? Não haveria. Bem, tudo isso são reflexões filosóficas em cima daquilo que os espíritos afirmam. Diz ainda que é possível provocar as lembranças de outras vidas pelos métodos da hipnose, do sono artificial, da magnetização, o que prova ainda a reencarnação. Hoje se fala em regressão, né? Um terceiro tema importante é mundos e as condições desses mundos. A doutrina espírita admite a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, existem vários mundos com seres habitando. Nem sempre foi assim, né? As cosmologias antigas não defendiam essa ideia, até porque é uma ideia que exige algum avanço no entendimento do universo. Então exigiria mesmo algum tempo. Porém, há alguns laivos de inferências que levam a pensar, mesmo entre os antigos, na possibilidade da habitabilidade dos mundos. Isaías, na Bíblia, tem um versículo em que ele diz que a terra não foi feita para ficar vazia, mas para que fosse habitada. Pois bem, por muito tempo
achou-se que só a Terra era habitada porque só havia essa Terra. Né? O pensamento medieval era geocentrista, colocava a Terra no centro do universo. E essa Terra era seguida de uma série de esferas onde estariam encravados os outros planetas do Sistema Solar. Diziam ainda que havia uma hierarquização entre essas esferas. Da Terra até a altura da Lua seria o mundo sublunar, abaixo da Lua. Mundo dos elementos. Terra, fogo, ar e água, os elementos para eles, né? Eles não conheciam a tabela periódica com centenas de elementos, só conheciam esses 4 aí. E esse mundo dos elementos é o mundo das transformações, do nascimento e da mortalidade, do perecível. Mas acima da Lua, segundo os medievais, aí não. Aí era um mundo supralunar, um mundo de luzes, perfeição, regularidade, onde nada perece. E é ali que você vê os pontos luminosos dos planetas e, no último estágio, as estrelas chamadas fixas, como que encravadas numa cúpula que fechava o mundo. Essa era a visão medieval, hierarquizada. Até que vem Galileu Galilei, né, e rompe com essa teoria. Copérnico, teoricamente, pela matemática, produz o sistema heliocêntrico, depois Galileu vem com a luneta e descobre, nesse que era considerado um mundo supralunar, só de luzes perfeitas, ele descobre que a Lua é cheia de relevo, de irregularidades, montanhas e vales e crateras, coisa que não se via a olho nu, que o Sol tem manchas, que Vênus tem fases como a Lua, como a nossa Lua, crescente, minguante, porque ele é uma bola de matéria iluminada de um lado ou do outro. Que há anéis em Saturno. Que há satélites girando em torno de Júpiter, como há a Lua em torno da Terra. Então Galileu quebra essa estrutura hierárquica do mundo e fala, assim é na Terra e no céu. Como tem vales, montanhas e crateras aqui, também tem lá. Lá não é um mundo diferente. É tudo igual. Então ele homogeneiza o universo. Ora, descobrimos então que há outras tantas terras como a nossa. Se esta terra não foi feita para ficar vazia e sim para ser habitada, todas as outras terras também. Né? Se não com vida biológica, como aqui, certamente com vida espiritual. Ele mostra então a escala dos mundos e as provas que esses mundos ofertam para os espíritos que ali vivem. Faz a classificação dos primitivos. Mundos primitivos eram como os infernos dos antigos, mundos inferiores. No segundo lugar, o mundo de expiação, como a Terra. No terceiro lugar, mundos regeneradores, onde vive a verdade e a justiça. No quarto lugar, os mundos felizes, onde há uma harmonia da fraternidade. E em quinto lugar, os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros e missionários, e que equivaleria aos paraísos ou os elísios na linguagem antiga. Fala sobre a origem da vida no capítulo 4. Tema muito importante, bem sintetizado por ele. Aqui é onde nós entramos na reflexão sobre a evolução. A doutrina espírita é uma doutrina que não cria rivalidade, conflito nenhum com a ciência. O espiritismo é ciência. Então nós sabemos aí que há ainda denominações religiosas que criam confronto entre criação e evolução. O espiritismo não vê nenhum problema em conciliar criação com evolução. Desde o seu surgimento, o espiritismo diz que
a evolução nada mais é do que o modo de criação de Deus. Não tem por que opor uma coisa à outra. Será que Deus, para criar alguma coisa, tem que fazer igual um mágico? Vamos criar a galinha. Plim, faz a galinha pronta. Precisa disso? E se essa galinha for feita segundo um método, um processo evolutivo? Deixou de ser Deus criando? Não. Só é um método mais conforme às leis da natureza. Ora, se as leis da natureza foram feitas por Deus, os resultados dessa lei também. Então a evolução é resultado da vontade de Deus, né? Então nós temos aqui a aliança entre criação e evolução. Aí ele vai falar do primeiro humano, da questão de Adão, tem vários temas aqui envolvidos. Capítulo 5 ele fala sobre os espíritos e sobre Deus, né? Conceitua o espírito, mostra as classes dos espíritos, questiona o que é Deus. Olha, só na questão 65 é que ele chega a perguntar o que é Deus, nesse livro aqui. Para você ver como ele vai no passo a passo até chegar à ideia de Deus. Aí pergunta, o que é Deus? E ele responde assim, espírito puro, incriado, eterno, causa inicial e ordenadora do universo. Que não é diferente da definição dada no livro dos Espíritos, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Somente que aqui ele inclui outros atributos desse ser perfeito. E nós podemos provar a existência de Deus? Sim, podemos. Não vendo, evidentemente. Não é que se falar uma prova da existência de Deus direta, sensível. Mas por meio do próprio universo. Leon Denis diz que Deus se esconde sob o véu das coisas, forçando o espírito a procurá-lo pela razão. Como é que se procura Deus pela razão? Argumentos, demonstrações, lógicas. Um exemplo, no livro A Gênese, existe um capítulo chamado Provas da Existência de Deus. Aquilo é um esforço da razão para descobrir no universo seu autor. São vários argumentos. Leon Denis também dá argumentos, mas especificamente em outro livro. No livro Depois da Morte. O espírito, ele usa uma série de imagens, né? Um espírito desencarnado, se ele é muito ainda materialista, muito inferior, ele pode ficar atrelado à matéria. Por que isso acontece? Porque o perispírito desses espíritos é de um fluido mais espesso. Ele compara, por exemplo, um espírito com um perispírito espesso, como se fosse uma ave que quer voar, mas que arrastou as asas na lama. Então ele não consegue voar. Está com a asa pesada. Esse tipo de imagens enriquece o entendimento da obra. E ainda fala dos anjos e dos demônios, na visão espírita. No capítulo 6, temos o espiritismo definido como um espiritualismo experimental, ou seja, a ciência do espírito. E ele vai mostrar como é que o espiritismo pode ser entendido como científico, né? Dando as provas do espiritismo, falando que céu e inferno não existem fora de nós, mas, nas palavras dele, céu e inferno estão na consciência de cada um de nós, toda alma carrega em si consigo sua alegria ou sua pena, sua glória ou sua miséria, segundo seus méritos ou deméritos. Fala do resultado social. Leon Denis aborda a questão social, a exploração, né, que se faz do trabalho, do trabalhador, em várias obras. Por exemplo, o último capítulo do livro Depois da Morte é justamente sobre a questão social. E esse livro aqui, Socialismo e Espiritismo, aprofunda isso. Na síntese espiritualista, doutrinal e prática, também ele fala alguma coisa.
é pela educação do ser espiritual que nós melhoraremos a humanidade. Essa é a grande defesa de Leon Denis. Que paremos de fazer uma educação materialista, desligada da realidade espiritual. Que isso possa estar impregnado no ensino em toda parte. Né? Mas isso vai acontecer. Não tem a ver com laicidade, nada disso. Tem a ver com resultados da ciência espírita. Resultados objetivos. Uma vez constatada a existência do espírito, por que não falar sobre ela em todos os lugares e para todas as pessoas? Segundo ele, né, aplicando os princípios espíritas corretamente na vida de todo mundo, em somente 24 horas, a Terra seria um paraíso. Fala do socialismo. O socialismo, ele entende que era uma doutrina que deveria ser corrigida pelo Espiritismo, né? Porque o defeito dele é que ele não trata do espírito, exatamente. Era preciso que o socialismo incluísse o espírito, a educação da alma. Aí teríamos uma fraternidade e a verdadeira comunidade de todas as criaturas. Depois tem instruções práticas, né? Quais são as qualidades psíquicas dos médiuns, intelectuais, morais. Diz que a mediunidade era praticada desde sempre. As pítias e as sibilas dos oráculos antigos já eram médiuns. As druidezas e os profetas, os teurgos da Grécia Antiga, também médiuns. Por exemplo, Apolônio de Tiana e Jesus Cristo. Também os apóstolos. Nós temos um episódio mediúnico muito vivo em relação aos apóstolos no Pentecostes, né? No livro de Atos dos Apóstolos, da Bíblia, capítulo 2. As línguas de fogo que descem sobre eles, eles começam a falar em línguas que não conheciam. E a consolação estética. Nesse ponto, nós temos uma frase de Leon Denis que é antológica, famosíssima, na questão 142. O Espiritismo é a religião do porvir? Essa questão está nesse livro. Né? E a resposta? Ele é antes o porvir da religião. O Espiritismo, como o seu nome indica, é a forma mais alta e mais científica do espiritualismo. Ele é, ao mesmo tempo, nós ouvimos, uma ciência positiva, uma filosofia moral e uma solução social. Com todos esses títulos, ele responde admiravelmente às exigências do pensamento moderno, às necessidades do coração humano, às aspirações elevadas da alma. Os progressos do porvir confirmarão cada dia mais seus ensinamentos e sua doutrina. Podemos, portanto, afirmar que o Espiritismo é o credo futuro da humanidade. Não é que ele vai se substituir às outras, que ele vai extinguir as outras, nada disso. Né? O que ocorre é que, com o progresso dos seres, todos eles vão tender a desenvolver o entendimento racional de si mesmo, do seu espírito, e vão acabar ingressando na pesquisa do espírito, coisa que o Espiritismo já faz. Então, o Espiritismo seria um ponto de convergência para as religiões. E fazendo isso, ele poria fim às guerras religiosas, às condenações mútuas entre as religiões, para, por fim, criar uma visão de um Deus que é Pai de todos, certo? Toda religião deveria se tornar, um dia, científica. O Espiritismo é a pioneira nesse caminho. Ele termina com as consolações estéticas. Como é que o Espiritismo consola? Mostrando a vida do além, fazendo amar a vida e a natureza, demonstrando que a prova nada mais é que a educação do espírito. Ela é que forma o caráter, ela é que afina as sensações, ela é que inspira a piedade.
A vida nada mais é que uma etapa desse destino, né, em direção à pureza e à felicidade. O espírita tem, então, uma comunhão íntima com a natureza. Aqui a gente tem uma vinculação com uma ecologia espírita, né? O espírita tem comunhão íntima com a natureza. Nela ele nunca se sente sozinho. Ele sente o amor em tudo, todas as criaturas, por causa da harmonia que reina no universo. Fala do patriotismo. Patriotismo. Leon Denis era um grande patriota, mas não no sentido radical. Devemos começar amando a família, depois a pátria, mas no fim deveríamos amar toda a humanidade, como Cristo. Então ficar restrito a amar um país e odiar os outros não faz sentido. Ou competir com os outros. O interessante é que haja a grande família humana. Como mensagem final, eu vou ler a questão 99. Pergunta de Leon Denis. Como formularias a lei do destino? Achei essa resposta muito boa para finalizar o pensamento dele. Resposta. Cada um de nossos atos, bom ou mal, dissemos, recai sobre nós. A vida presente, feliz ou infeliz, é a resultante de nossas obras passadas e a preparação de nossas vidas futuras. Nós recolhemos matematicamente, através dos séculos, o que semeamos. A lembrança de nossas vidas anteriores se apaga quando do retorno da alma na carne. Mas o passado subsiste nas profundezas do ser. Essa lembrança se reencontra na morte e mesmo durante a vida, quando a alma se desprende do corpo material nos diferentes estados do sono. Então, o encadeamento de nossas vidas e, por conseguinte, o das causas e dos efeitos que as regem, se reconstituem. A realização nela de uma lei soberana de justiça se torna evidente para nós. Então, aqui ele faz o itinerário que eu falei no começo. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. Como é o nosso ponto de partida, qual a nossa destinação, em que ponto dessa trilha nós estamos e o que precisamos fazer para avançar. Eis aí o escopo da síntese espiritualista de Leon Denis. Tem aqui no final algumas preces e evocações, né, para várias situações, para iniciar um grupo espírita, uma oração para guerra, para casamento, uma para nascimento, uma para funeral, etc. Então a importância dessa obra é muito grande, que se possa fazer um estudo, né, procurando a objetividade e a reflexão. Isso prepara até para dialogar com outras religiões e iniciar aquele que não conhece a doutrina espírita. Bem, então era essa mensagem que eu queria trazer por hoje. Eu agradeço muito, mais uma vez, o convite da Casa Comunhão. Também, mais uma vez, o Marcos, do Centro do Grupo Alta de Souza, né, do qual faço parte, que levou a cabo essa publicação. E desejo a todos, né, uma boa leitura desse livro de Leon Denis. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao Luiz Gustavo por nos trazer, né, por traduzir essa obra tão preciosa de Leon Denis, que foi um grande pesquisador, seguidor de Kardec. Se Kardec não tivesse aceitado a missão de codificar a doutrina espírita, esta missão estaria nas mãos de Leon Denis. Então, Leon Denis, ele é muito querido nosso, né, André? Então, vamos lá. Vamos, então, à nossa prece. Muito obrigada, viu, Luiz Gustavo? Vamos fechar os olhos, trazer a figura do Mestre Jesus aos nossos pensamentos, olhando cada um de nós, nos acolhendo e dizendo assim: fazei brilhar a vossa luz.
Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, nesta casa do caminho, buscando nos instruir um pouco mais, para que assim possamos melhor servir o Teu Evangelho de amor. Através desta doutrina que nos esclarece, desta doutrina que nos consola. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua paz, cheios do Teu amor, e que possamos levar isso a todos os lugares por onde andarmos. E assim, Mestre, agradecemos desta oportunidade bendita de aqui estarmos. E pedimos o Teu auxílio para que nós possamos ter a consciência da responsabilidade de espíritos imortais que somos. Agradecemos a espiritualidade aqui presente, Dr. Bezerra de Menezes, mentor desta casa. E assim, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos desta noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Queridos irmãos, Luiz Gustavo estará em frente à livraria, para autografar esta obra, tá? Então todos estão convidados. Aqueles que forem tomar o passe, mantenham-se nesta vibração. Aqueles que já tomaram e quiserem ir, também saiam nesta mesma vibração. Posso fazer um aviso rápido? Só terminar aqui. Eu tenho 2 avisos, aliás, um aviso rápido aqui e depois vou voltar a palavra para o Luiz Gustavo. No dia 29 deste mês de setembro, às 8 da manhã, até às 17h30, nós teremos aqui o 13º seminário de dependência química. Esse seminário é muito importante, ele ajuda muitas pessoas. E ele tem o objetivo de levar socorro emocional e psicológico para auxiliar familiares e entes queridos que estão, na dependência química. Então, aqueles que conhecerem, convidem para vir a esse seminário. Tá bom? Então, vou passar a palavra aqui para o Luiz, que ele quer dar um recado. É só fazer um recado que eu esqueci de dar, que todos os recursos da venda desse livro são direcionados para o Grupo Assistencial Espírita Alta de Souza. Tá? Só esse aviso. 30.